Olá, aluno da Faculdade SCOM, seja bem-vindo à unidade 4 da disciplina Métodos Quantitativos e Qualitativos, e nesta unidade 4 falaremos sobre a preparação, comunicação dos resultados da pesquisa em métodos quantitativos e também em métodos qualitativos. Essa etapa de preparação e comunicação dos resultados de uma pesquisa, no caso, objeto desse estudo, é crucial, porque garante que o conhecimento gerado seja disseminado de forma clara, precisa e também impactante, independente da abordagem metodológica utilizada. Embora os métodos quantitativos e qualitativos difiram em suas naturezas e formas de coleta e análise de dados, ambos compartilham a necessidade de rigor e transparência na apresentação dos achados. Os métodos quantitativos, na pesquisa quantitativa, a preparação dos resultados propriamente em si, vai envolver tipicamente a organização, também a análise estatística dos dados numéricos que serão coletados. Então, essa fase compreende o seguinte, olha, tabulação e organização dos dados, né? Ou seja, os dados brutos são organizados em planilhas ou softwares estatísticos, facilitando a análise, as variáveis são definidas e os dados são codificados de forma consistente. Também tem a análise estatística. O que seria análise estatística? É a utilização de técnicas estatísticas descritivas, como, por exemplo, as médias, as medianas e os desvios padrão, as frequências, as porcentagens. Isso serve para resumir e descrever os dados, né? Então, em seguida, aplicam-se técnicas inferenciais, como testes de hipóteses, análises de variância, regressão, correlação, com o objetivo de identificar relações, padrões e generalizações para a população a partir da amostra estudada. Então, dentro do aspecto dos métodos quantitativos, qualitativos, né, é importante trabalhar com a elaboração de tabelas e gráficos. Nesta unidade 4, você vai ter aí no seu PDF uma tabela para você entender como que se elabora, né? Como que é feita essa tabela e propriamente o seu gráfico. Então, a visualização dos dados por meio dessas tabelas são claras, né? São informativos, como histogramas, né? Melhor dizendo, gráficos de barras, gráficos de dispersão. Então, as tabelas são fundamentais para facilitar a compreensão dos resultados. Cada tabela e gráfico deve ser autoexplicativo, com títulos, legendas e unidades de medida apropriadas. Então, a comunicação dos resultados em pesquisas quantitativas geralmente segue uma estrutura formal, como a de um artigo científico, por exemplo, né? Ou um relatório técnico, e inclui introdução. A introdução ela apresenta o problema de pesquisa, a justificativa e os objetivos do estudo, a própria metodologia, que detalha os métodos de coleta de dados e amostras, os instrumentos utilizados e os procedimentos estatísticos empregados, os próprios resultados, né, apresenta os achados da análise estatística de forma objetiva, utilizando tabelas, gráficos e textos explicativos. As análises inferenciais são apresentadas com os respectivos valores de significância estatística. A discussão, né, que interpreta os resultados à luz da teoria existente e dos objetivos da pesquisa, discutindo as implicações dos achados, as limitações do estudo, as sugestões para futuras pesquisas. Por fim, resume os principais achados e suas contribuições para a área de conhecimento. A ênfase na comunicação quantitativa reside na precisão, na objetividade
e também na generalização dos resultados, buscando fornecer evidências estatísticas robustas para sustentar as conclusões. Por outro lado, os métodos qualitativos, ou seja, na pesquisa qualitativa, a preparação dos resultados é um processo mais interpretativo e flexível, que vai envolver a organização e análise de dados textuais, visuais, audiovisuais. Então, essa fase inclui transcrição e organização dos dados. As entrevistas gravadas são transcritas, observações de campo são registradas em notas detalhadas e outros materiais, como documentos, imagens, né, que são organizados. A codificação e a categorização, os dados são examinados em profundidade para identificar temas, padrões, categorias e conceitos emergentes. Então, a codificação vai envolver a atribuição de rótulos ou códigos a segmentos de dados que compartilham um significado comum. Tem a análise temática, os códigos e categorias são agrupados em temas mais amplos que representam os principais achados da pesquisa. Essa análise busca compreender as experiências, significados e perspectivas dos participantes. A própria interpretação, a síntese, né? Ou seja, o resultado, o que se extrai, né? O pesquisador interpreta os temas identificados, buscando conexões entre eles e relacionando-os ao contexto da pesquisa e à literatura existente. A síntese, ela envolve a construção de uma narrativa coerente que apresente os principais insights do estudo. A comunicação desses resultados em pesquisas qualitativas, geralmente, ela é mais descritiva e narrativa, buscando proporcionar uma compreensão rica, aprofundada do fenômeno estudado. Então, as formas de comunicação devem variar, e dentro dessa variação vai incluir os relatórios descritivos, onde apresentam os temas emergentes, né, ilustrados por citações diretas dos participantes, as descrições detalhadas de observações e análises interpretativas. Vai conter os estudos de caso, né, que vai focar em poucos casos em profundidade, né, apresentando uma análise detalhada e contextualizada. Os próprios artigos científicos, né, embora sigam uma estrutura formal, a seção de resultados enfatiza a descrição dos temas e a interpretação dos dados qualitativos. As narrativas, as histórias, em algumas abordagens, os resultados são apresentados como narrativas ou histórias que capturam as experiências dos participantes. A ênfase na comunicação qualitativa, ela reside na profundidade do que se é compreendido, na riqueza dos detalhes contextuais e na apresentação das vozes dos participantes. O objetivo é gerar os insights, né, como disse agora há pouco, e novas perspectivas sobre o fenômeno estudado, em vez de buscar as generalizações estatísticas. Em suma, tanto na pesquisa quantitativa quanto na qualitativa, a preparação e a comunicação dos resultados exigem um rigor metodológico, clareza na apresentação. E enquanto a abordagem quantitativa se concentra na análise estatística e na generalização dos resultados numéricos, a abordagem qualitativa busca a compreensão profunda e contextualizada de fenômenos por meio da análise de dados não numéricos. Então, uma comunicação eficaz nesse processo, uma comunicação eficaz dos resultados nesse processo, em ambas as abordagens, tanto quantitativa ou qualitativa, é essencial para o avanço do conhecimento e para a aplicação prática, né? A aplicação prática das descobertas da pesquisa. Alguns exemplos de tabulação e organização dos dados, que são etapas fundamentais tanto em pesquisas quantitativas quanto em qualitativas. Tá? Então, embora a forma e o nível
de detalhe possam variar significativamente entre as abordagens, né? Eu trago aqui alguns exemplos em pesquisa quantitativa, nesta unidade 4. Em pesquisas quantitativas, o objetivo principal da tabulação é a organização e estruturar dados numéricos de forma sistemática para facilitar a análise estatística. Exemplo, pesquisa de satisfação do cliente. Por exemplo, imagine uma pesquisa de satisfação com o cliente de uma loja online utilizando uma escala Likert, que a escala Likert é um método de coleta de dados usados em pesquisas e questionários para medir opiniões, atitudes ou comportamentos através de uma série de afirmações e que os correspondentes devem indicar o seu nível de concordância ou desacordo. A questão da própria concordância ou desacordo, reformulando, o 1, no caso, é muito insatisfeito e o 5 é muito satisfeito para diversas dimensões. Então, essa tabulação vai apresentar a parte inicial desses dados brutos, e isso pode estar e deve estar em uma planilha, que vai, nessa planilha vai ter a identificação do cliente, a própria questão do atendimento, a qualidade do produto, o preço, prazo de entrega e experiência. Aqui nesse PDF que você tem acesso para o seu estudo, você vai ver aí um modelo dessas colunas com essas características. Então, cada coluna ela representa uma variável de atendimento, de qualidade do produto, etc. Então, as respostas elas são codificadas numericamente, de 1 a 5, sendo 1 muito ruim e 5 muito bom. Então, os dados são organizados em linhas, cada respondente e colunas em cada variável. Posteriormente, esses dados seriam transferidos para um software estatístico, como o SPSS, o próprio Excel, que é um dos mais usados das ferramentas do Office, e é uma ferramenta de análise para realizar cálculos de medida, desvio padrão, frequências e correlações, entre outros. Vamos também abordar aqui alguns exemplos de pesquisa qualitativa. Em pesquisas qualitativas, a tabulação e organização dos dados envolve estruturação de informações textuais, visuais ou audiovisuais para facilitar a análise e identificação de padrões e temas. A organização seria os códigos que são rótulos curtos que representam um significado específico em um segmento do dado. As categorias, que são os agrupamentos de códigos relacionados, os temas, que são padrões mais amplos e significativos, que emergem das categorias. Vamos aqui para um outro exemplo. Análise de conteúdo de posts em redes sociais sobre um produto. A tabulação e organização poderia envolver a coleta dos posts relevantes e a classificação por diferentes critérios. Por exemplo, a organização. A plataforma, separar os posts por plataforma, Twitter, Instagram, Facebook, entre outras plataformas. Depois, a data, organizar cronologicamente o sentimento, classificar o sentimento expresso no post, se ele é positivo, se ele é negativo ou se ele foi neutro. Os tópicos mencionados, identificar os aspectos do produto ou serviço que são mencionados, a qualidade, o preço, o atendimento, entre outras características. Essa organização permite analisar a frequência de diferentes sentimentos e tópicos ao longo do tempo em diferentes plataformas. Em resumo, a tabulação e organização dos dados são processos essenciais para transformar dados brutos em informações estruturadas e prontas para análise, seja ela estatística em métodos quantitativos ou interpretativa em métodos qualitativos. A clareza e a sistematicidade nessa etapa são cruciais para a validade e a confiabilidade dos resultados dessa pesquisa. Então está aí o material da unidade 4, que fala sobre tabulação e alguns exemplos citados aqui nesta unidade 4. Então, bons estudos e até a próxima unidade.